Olá pessoal, meu nome é Cristiane e é aqui nesse canal onde eu gosto de compartilhar muitas coisas com vocês. Então, se você não é inscrito, se inscreva e aperte o sininho para receber as notificações de quando eu postar os novos vídeos, assim você não perderá nenhum deles. Dê um like, comente aí abaixo e compartilhe com as pessoas esse vídeo para que possa ter alcance a mais pessoas também, ok? Então, gente, hoje eu quero começar a falar um pouco sobre algumas coisas que eu tenho ouvido ultimamente, né? Eu gosto muito de compartilhar com vocês aquilo que eu ouço das pessoas e aquilo que eu penso também, né? Então, hoje eu quero falar sobre algo que também me chamou atenção nesses últimos dias, conversando e ouvindo algumas pessoas também. Eu vejo muitas pessoas comentando e falando sobre a dificuldade da vida ou a facilidade da vida para algumas pessoas. Algumas pessoas têm a vida um pouco mais difícil e outras pessoas têm a vida um pouco mais fácil, né? Quando nós olhamos para as pessoas que estão à nossa volta e para a nossa própria vida, nós podemos ver esse tipo de coisa, né, que acontece. Alguns parecem conseguir tudo mais fácil e outros parece que as coisas são bem mais difíceis, né? Então, eu estava lendo esses dias, gente, a Bíblia. Você sabe que eu gosto bastante de comentar sobre a Bíblia e eu quis trazer esse assunto aqui porque eu quero trazer a história de um homem, na verdade, um resumo, né? Por que isso me chamou a atenção dessa passagem que eu estava lendo? Eu estava lendo ali primeiro e 2 Samuel. Na verdade, estou lendo ainda novamente, né? Porque eu já li bastante esses textos, mas é sempre bom a gente estar voltando, né, atrás e lendo novamente. Então eu comecei a ler de novo e aí passou pela minha cabeça através dessa situação que algo é mais fácil ou mais difícil para as outras pessoas, né? E eu consigo perceber ali Davi, né, citado nesse livro de 1 Samuel e 2 Samuel, né, são esses dois livros, na verdade, né, um complementa o outro, e lá vem falando sobre a história, um pouco da história de Davi, né, e nós vemos a dificuldade que Davi enfrentou quando Saul começou a persegui-lo. Então, eu acho que tem muito a ver com o que nós vamos falar hoje, porque Davi foi citado muitas vezes na Bíblia como um homem exemplar, né? E várias histórias são contadas na igreja ou até mesmo nas escolas, em vários lugares, e esse nome, Davi, da Bíblia, é citado porque ele foi um exemplo para todos nós e tal. Mas hoje nós não vamos falar sobre a história especificamente de Davi. Num próximo vídeo, talvez no próximo eu falo um pouco mais, mas hoje é para falar sobre essa questão das dificuldades e daquilo que as pessoas às vezes falam assim, que Deus me abençoa quando eu faço alguma coisa, porque eu sou mais fiel a Deus, porque as coisas acontecem para mim, porque eu sou mais obediente à palavra de Deus, né? Então parece que as coisas é um pouco mais fácil para aqueles que são obedientes à palavra de Deus. Seria isso? Então, não é bem assim que acontece, né, gente? Nós vemos, quando nós comparamos a história de Davi, que foi um jovem escolhido por Deus, né, para depois se tornar o rei ali de Israel, e foi um homem que tentava fazer tudo de acordo com o que o Senhor mandava ele fazer. Então ele era obediente, era temente ao Senhor, e ele tentava fazer da melhor forma possível, né? Mas ele também, como sempre, é um ser humano, então também tem falhas. Porém, Deus, nesses textos de 1 e 2 Samuel, fala que Deus estava com Davi o tempo todo, quando ele estava fazendo o que Deus mandou ele fazer. Né? Ele perguntava, Senhor, devo matar? Eu devo entrar nessa tribo e acabar com essas pessoas e pegar o que está ali? E Deus falava sim ou não. Eu devo fazer isso? E Deus falava sim, outra hora não. Então ele obedecia o que Deus mandava ele fazer, ele ia e fazia. E voltando para as facilidades e dificuldades na vida que nós temos, uns mais e outros menos, né? Parecendo assim. Eu comecei a meditar hoje pela manhã sobre Davi. E eu comecei lá do iniciozinho, quando ele era um jovenzinho, um adolescente, né? Que ele foi chamado, que ele foi ali de atrevido, na verdade, né? Oferecer para lutar com Golias, né? Quando ele ainda não era um homem guerreiro para isso, ele fazia outras coisas. Ele era pastor de ovelhas, ajudava o pai dele, né? Mas além de ser temente a Deus, né? Mas ele não era um soldado preparado ainda e ele foi lá se oferecer. Então comecei lá nesse comecinho e tal, ainda não terminei de ler o livro todo, né?
Mas as partes que eu li já deu para perceber que mesmo Davi sendo um homem, um jovem escolhido por Deus, que depois se tornou um homem, se tornou rei de Israel, ele também teve muitas dificuldades. E a Bíblia fala que Deus estava com Davi, até no ponto que Saul começou a persegui-lo, né? Primeiro Saul abraçou ele, gostou muito de ter Davi ao seu lado ali ajudando, né? Depois se tornou genro de Saul. E Saul gostava muito de Davi. Só que depois, mais pra frente no próximo vídeo, eu vou entrar em detalhe. Só que chegando o momento, Saul começou a ter inveja de Davi. Saul começou a ter inveja de Davi. E aí, a Bíblia é bem clara que aí sim o Senhor, quando o Senhor se afastou de Saul, o diabo, as forças do mal entrou nele, o espírito maligno entrou em Saul. E depois dessa inveja que ele teve de Davi, ele começou uma perseguição sem fim atrás de Davi. E Davi, sendo um homem guardado por Deus, um homem protegido por Deus, que estava tentando fazer a vontade de Deus, ele sofreu demais. E olha que não tinha chegado ainda no pecado de Davi, que mais pra frente eu posso falar pra vocês também. Não tinha nem chegado nessa parte. Ele simplesmente estava fazendo o que Deus mandava ele fazer. E mesmo assim, ele era perseguido por Saul de uma forma. Então, assim, em todas essas histórias, né, que eu li esses trechos, na verdade, eu comecei a perceber, assim, que Davi, ele foi amado por Saul, que era o rei na época, né? E mesmo sendo amado por ele correu esse risco, né? Vamos dizer assim, de ser caçado o tempo todo. Ele teve essa perseguição por essa pessoa que dizia que amava ele. Por quê? Porque ele deu lugar ao inimigo. Então o inimigo entrou na vida de Saul e ele começou a perseguir Davi. Davi sofreu demais. Então assim, não é porque nós temos Jesus, não é porque nós temos Deus, não é porque nós somos obedientes e queremos fazer a vontade de Deus que a nossa vida vai ser fácil, que as coisas vão acontecer para nós diferente daqueles que não temem ao Senhor. Né? É isso que eu quero trazer para vocês, porque é o que eu vejo hoje nos nossos dias e sempre vi isso desde que eu me entendo por gente, e também na história de Davi, que foi um homem chamado segundo o coração de Deus. Ele fazia a vontade de Deus, ele tentou trilhar os caminhos do Senhor ali, ele foi obediente e ele foi um homem exemplar, citado em vários, assim, como exemplo para todos nós, né? Mas ele teve muita dificuldade. E eu comecei a ler, não tem como falar tudo, que é muito grande o texto, eu vou deixar para vocês aqui abaixo, tá? Para vocês meditarem e estudem esses livros, vocês vão gostar muito da história. A gente aprende muito, né? E vale a pena ler, depois voltar, ler novamente, porque cada dia que você lê um pouco mais, você começa a descobrir coisas parecidas com o que nós vivemos hoje, né? Então assim, Davi, o Saul começou a perseguir tanto Davi, que chegou um ponto que Davi não tinha sossego, Davi não conseguia descansar por nenhum instante, porque Saul ficava o tempo todo atrás dele. Uma hora e Davi teve várias oportunidades para matar Saul. Praticamente o Senhor entregou Saul nas mãos dele, mas ele falou: não vou tocar no ungido do Senhor, eu não vou tocar. Então ele ficava esperando que ou Saul morresse numa batalha, alguém matasse ele, ou que Deus mesmo concedesse, né, a morte a Saul, mas Davi não quis tocar e não tocou e não matou Saul, e mesmo com tanta perseguição, porque ele era temente ao Senhor e ele não queria tocar no ungido do Senhor, né? Então assim, o mais interessante que eu achei é que mesmo Saul amando Davi, ele começou depois de uma inveja, uma perseguição sem fim atrás, acho que na cabeça dele estava assim: enquanto eu não matar Davi, eu não vou sossegar. Então Davi ele casou com a filha, né? Tem uma parte que fala que ele casou com a filha de Saul, então ele era genro de Saul. Como assim, o sogro querendo matar o genro o tempo todo? Um genro que ia nas batalhas à frente e ganhava as batalhas para o sogro, e mesmo assim o sogro queria matá-lo por inveja.
sabe? Então, assim, é algo que retrata muito os nossos dias de hoje, os dias que nós vivemos nesse mundo aqui, né? Assim, é muito interessante. Eu fiquei assim impactada mais uma vez de ver como que a palavra ela é viva, né? É coisa que aconteceu tantos bilhares, muitos anos atrás, então acontece hoje também. Então, depois que a inveja tomou conta do coração de Saul, a Bíblia diz que o Senhor deixou Saul de lado e ficou com Davi. Começou a ajudar Davi nas batalhas e não mais Saul. Ele saiu, se ausentou, o Espírito de Deus se ausentou de Saul, então o espírito do mal enviado por Deus entrou em Saul. Porque a confusão também é essa, como assim Deus envia um espírito mal para entrar em Saul, endurecia o coração dele? Como assim? Não, a Bíblia fala antes que o Senhor, pela desobediência, pela inveja de Saul, o Senhor deixou, se ausentou de Saul, e aí sim o Senhor enviou um espírito mau na vida de Saul. E o Senhor saiu de Saul, parou de ajudar Saul e começou a ajudar Davi nas suas batalhas. Então Davi saía para guerrear e ele ganhava todas as batalhas, seja para ele, seja para o sogro dele, para as pessoas que estavam à volta. Davi ganhou muitas batalhas, Davi começou a pelejar em prol de outras pessoas. Quando ele ficava sabendo que um reino estava ali em apuros, ele perguntava: Senhor, devo ir ali lutar para ganhar essa batalha para aquelas pessoas? Se o Senhor falasse sim, ele ia e ele ganhava. E em todo o tempo falava que o Senhor estava com Davi. O Senhor entregou os inimigos às mãos de Davi. O Senhor estava com ele. Então, assim, mesmo o Senhor estando com ele, e ele sendo esse homem segundo o coração de Deus, ele passou por muitas dificuldades, perseguição, fome, correndo o tempo todo atrás do inimigo, que era primeiro o seu sogro e depois as pessoas que estavam com eles. Então, tem momentos que nós vemos assim que ele casado com Davi casado com a filha, né, Mical, filha de Saul, ele não pôde ficar com a mulher dele por um tempo. Ele ficou, e assim, dá a entender que foram anos ou meses, né? A Bíblia não relata claramente isso, mas pelas batalhas e o tempo que ele ficou muito tempo longe da esposa dele, para tentar fugir do próprio sogro, que queria matá-lo o tempo todo por inveja. Olha o que é inveja. É uma coisa do mal, está lá relatado na Bíblia que isso é pecado. Então, Davi ele viveu fugindo do sogro, fugindo das tribulações, correndo das guerras, correndo para não ser morto. Então, num episódio, a esposa dele, né, filha de Saul, ajudou, falou com ele: eu vou te tecer por essa janela, fuja, porque meu pai quer te matar. Então ela ajudou ele e ele foi, chegou em outro lugar, ele buscou abrigo no meio dos sacerdotes, de uma cidade de sacerdotes, que esses sacerdotes ajudaram, deram suprimento, comida, ele pedia comida, ajuda, espada, porque ele saiu sem espada em algum momento, fugido do sogro, não deu tempo de carregar nada. Então, assim, às vezes ele saiu com os soldados que ele tinha também, outros momentos ele era obrigado a se refugiar um pouco afastado dos soldados. Então, assim, foi uma vida muito difícil. Quando nós conseguimos observar esses detalhes, que ele chegou um momento que ele pedia alimento, ele chegava nos acampamentos, ficava ali um tempo, aí descobria, alguém falava para ele: ó, Saul está aí próximo de nós e está querendo matar você. Aí ele corria, saía deste lugar, fugido, escondia em cavernas, escondia em muralhas, no deserto, tem um episódio que fala isso, escondia nas colinas, né, no meio da mata. Então, assim, sempre fugindo da morte do sogro, porque o sogro queria matá-lo por inveja. Então, em alguns momentos, sim, ele não tinha suprimento, o alimento acabava, então ele tinha que buscar ajuda. Então ele falava com os soldados dele para mandar mensagem para, sei lá, o fazendeiro, a pessoa que estava mais próximo, se podia servir pão, comida, carne, vinho para eles, abrigo para eles. Em alguns momentos ele ganhava, em outros momentos não. Então, assim, resumindo, não tem como contar tudo porque eu fico empolgada, mas é muita coisa. O que eu pude tirar para nós, assim, em muitos momentos, Davi sendo um homem segundo o coração de Deus, obediente à palavra de Deus, fiel ao Senhor, adorador, né? Ele também sofreu as lutas dessa terra, porque aqui as coisas são difíceis mesmo. O Senhor não vai poupar todos os servos dele de todas as lutas, de todas as perseguições.
Nós teremos momentos sim que nós vamos passar dificuldade financeira, teremos doença, teremos que sair, quem sabe, corridos de algum lugar para ir para um outro, onde nós estamos sofrendo perseguição, onde estamos sendo caçados, teremos que buscar comida em algum vizinho, vamos dizer assim, porque não teremos o desemprego, por algum motivo que nós não podemos trabalhar, nós teremos essas dificuldades também, assim como Davi teve. Porque eu percebo que Davi, como ele correu do sogro, então ele correu para não morrer. Se ele ficasse, ele ia morrer. Então o Senhor mandava ele sair, avisava, os amigos dele avisavam para ele e o Senhor permitia que Davi soubesse para que ele fugisse. Então por que Deus não guardou ele? Por que Deus não protegeu ele? É porque Deus não vai proteger da forma que nós pensamos que ele protege. Ele pode e ele protege, mas em alguns momentos ele vai falar, ele vai te avisar para você fugir, para você correr, para você vigiar, para você investir ali, comprar aqui, vender ali, para você mudar de lugar, entende? Para você não ficar ali. Então o Senhor, ele dá também revelações, dá sonhos, profecias dentro da palavra. Você está lendo e o Senhor traz uma revelação assim à sua mente que você fala, poxa, estou entendendo que é para eu fazer isso ou não fazer aquilo, entende? Então assim, o Senhor não vai nos proteger da forma que nós achamos. Ele pode nos proteger do jeito que ele quiser. Então às vezes ele envia mensageiros para trazer uma mensagem para nós, envia pessoas como são os anjos, né? Eu já citei num vídeo aqui falando sobre os anjos que Deus envia. São pessoas, às vezes, que nos alertam. Cuidado, porque ali é perigoso. Cuidado com esse caminho. Cuidado com isso que você está fazendo, porque você pode errar. Porque isso, você está indo pelo caminho errado. Então o Senhor, ele nos livra dessa forma. Não é só do jeito que nós pensamos que o Senhor vai nos proteger, que vai acontecer um desastre na terra e os servos do Senhor, obedientes ao Senhor, vão ser guardadinhos, não vai acontecer nada de errado com ele. Eu não vejo dessa forma. Deus pode, mas nem sempre ele vai fazer dessa forma. Em alguns momentos, ele vai enviar mensageiros para que você fuja, para que você corra. Em alguns momentos, Deus vai enviar pessoas para levar o alimento na sua casa. Isso já aconteceu comigo. Quando eu estava precisando de alguma coisa, eu nem estava orando para aquilo, o Senhor enviava, eu vim trazer isso aqui para você. Então eu estava precisando justamente daquilo que o Senhor enviava. Então assim, nós que já passamos por essas experiências de dificuldade, talvez a gente entende um pouco mais sobre essas questões. Agora tem pessoas que não sofrem muito com vida financeira, com enfermidade, com tantos problemas. Às vezes o casamento tá bom, às vezes ganha bem, talvez tudo tá correndo assim redondinho, bonitinho. Então talvez essa pessoa não consegue perceber essas coisas que acontecem e conosco que sofremos um pouco mais. Mas nós sentimos a proteção de Deus de várias formas, não é só do jeito que nós imaginamos ser. Davi, ele fugiu do sogro, gente, da família dele ele teve que fugir. E o Senhor não protegeu do jeito que eu gostaria que o Senhor me protegesse, né? Me guardasse, ou que Deus mandasse, ou que Deus matasse logo Saul e falasse, não, vou matar esse cara porque ele tá querendo matar o meu servo. Não, mas o Senhor não matou, não permitiu que Davi matasse, não permitiu que outras pessoas matassem Saul, até no tempo que Deus quis que Saul morresse. É no tempo dele, na hora dele, do jeito dele. E nós temos que entender isso de uma vez por todas. E parar de ficar, às vezes, falando besteiras por aí, sabe? Então, assim, eu achei muito interessante então eu tô bem empolgada, né, pelo que eu li, porque eu falei, poxa, Davi, ele procurou comida, tem um momento que ele chega e pede comida, manda os mensageiros dele, mandar uma mensagem para uma pessoa e buscar comida. Esse homem não deu. Aí a esposa dele, que era boazinha e era temente ao Senhor, né, ela mandou o suprimento para ele, porque Davi já estava com raiva, ia matar aquele cara, porque ele ajudou os soldados desse homem, e agora, quando ele precisava, o homem não ajudava Davi com alimento, com abrigo, Davi e os seus soldados. Então ele queria, não, eu vou vingar, eu vou matar, mas Deus não permitiu também. Deus enviou a esposa desse homem, que era bondosa, a Bíblia fala que ela era bonita e bondosa, né? E ela foi lá e ajudou, mandou alimento para todos eles. Eram muitos homens, eram em torno de 600 homens, é muita comida, gente. E ela, com certeza, tinha condição financeira para isso, mandou comida, pediu perdão para ele, se prostrou diante dele, e Deus abençoou tanto a vida daquela mulher. Depois, mais pra frente, ela se tornou esposa de Davi, né? Naquela época era permitido casar com muitas mulheres. Então, assim, mas Deus foi fazendo do jeito dele.
Então vocês entendem que Deus, que mesmo Deus amando Davi e Deus cuidando dele, não foi da forma que nós às vezes queremos que Deus cuida de nós, que não vai faltar nada para mim, que eu não vou passar por dificuldade financeira, que eu nunca terei uma enfermidade, que eu nunca passarei por lutas, porque eu sou fiel ao Senhor nos dízimos, nas ofertas, sou fiel ao Senhor em tudo, eu me visto como cristã, eu sou uma pessoa que não falo palavrão, sou uma pessoa que tento andar em santidade. Então Deus não vai me guardar do jeito que eu quero. Ele está me protegendo sempre. Deus, Ele nos guarda em todo instante. Ele nos protege, Ele cuida de nós, mas da forma dEle. Da forma dEle. Nós devemos continuar sendo fiel ao Senhor, passando por lutas, por doenças, por problemas, por enfermidades, seja o que for. Precisamos continuar sendo fiel ao Senhor, porque em algum momento Ele vai mandar, enviar a provisão para nós do jeito dEle, na hora dEle. Às vezes não vai nos agradar tanto, às vezes não é do jeito que eu queria. Eu não tenho a vida do jeito que eu queria. Mas e aí? Mesmo assim eu sinto as mãos do Senhor sobre mim, outra hora debaixo me segurando, me protegendo, me guardando, e eu tenho essa certeza que o Senhor está me guardando. Davi precisou de alimento e ele teve que buscar ajuda, sendo um homem que era rico na época, mas ele teve momentos que ele teve que fugir, teve que ir para o deserto, teve que ir para o mato e ele ficava sem alimento. O suprimento que ele levou acabou, às vezes ele tinha que sair correndo de Saul, correndo, com medo de morrer, de ser morto, né, pelo seu inimigo, não dava tempo de carregar as coisas, então ele tinha que buscar no vizinho. Às vezes o vizinho socorria, às vezes não. Entende? Então Davi teve oportunidade de matar o seu inimigo também, né, era Saul, acabou se tornando inimigo, né, porque queria matar ele, mas ele, mesmo assim, ele falou, eu não vou tocar no ungido do Senhor, eu prefiro que o Senhor faça do jeito dele, ou que esse homem morra na guerra, ou que o Senhor manda matar, ou que ele caia de velhice, sei lá, de doença e morra. Então ele permitiu que o Senhor, ele pensou mesmo, poxa, eu quero que o Senhor faça do jeito dele. E nem por isso Davi falava besteiras, porque o Senhor não fazia da forma que ele queria. Eu fiquei maravilhada e eu quero contar um pouco mais sobre essa história, talvez no próximo vídeo ou no outro, não sei, sobre algumas coisas que eu estou entendendo, que tem clareado bastante na minha mente, que eu fico muito feliz em saber. Gente, mas de uma coisa, resumindo todo o vídeo, que eu quero que vocês entendam, é que o Senhor tem todo o poder nas mãos dele. O Senhor é grande, ele pode nos pegar o mundo inteiro na palma da mão dele e com a outra mão guardar. Ele faz do jeito dele, na hora dele, do jeito que ele quiser. Ele fala com quem ele quiser. Ele abençoa quem ele quiser. Então, assim, é do jeito dele. Nós não podemos querer do nosso jeito. Às vezes eu quero do meu jeito. Como eu gostaria que a minha vida fosse diferente. Em alguns aspectos, sim. Eu gostaria que fosse muito diferente. Mas não aconteceu. Mas é porque o Senhor não me ama? É porque eu sou desobediente? É porque eu não sou fiel ao Senhor? Não é nada disso. Entende? As pessoas boas passam por lutas. Boas entre aspas, né? Porque bom é só Deus. Pessoas que estão tentando ser santos, pessoas que tentam ter um bom caráter, se esforçam para ser uma boa pessoa, um ser humano melhor, como eu sempre digo, mudando a nossa mente, mudando o coração, crescendo cada dia mais. Essa pessoa que está tentando ser boa, ela sofre por lutas, perseguição, enfermidade, vida financeira ruim, trabalho, casamento ruim, filho que às vezes dá trabalho, mulher que dá trabalho, marido que dá trabalho, algo que você quer e você não consegue, sofre. E as pessoas ruins também. Então essas coisas ruins acontecem com pessoas boas, entre aspas, e pessoas más também. Então vamos pegar para nós essa palavra que não sou eu que estou dizendo, está na Bíblia. 1º e 2º Samuel traz essa história. Gente, estude, vocês vão aprender bastante, é muito importante. Muitas vezes nós citamos a palavra do Senhor erradamente porque nós não estudamos. Estou falando por mim, eu já falei muitas coisas sem estudar. Li por alto, ouvi algum pastor dizer e saí reproduzindo. Hoje eu não quero mais isso, eu prefiro ler a palavra do Senhor. Se eu não entendi, meu irmão, eu não sei ainda, não entendi, eu estou estudando e depois eu vou chegar em um denominador comum, vamos dizer assim, né? Através da sabedoria que o Espírito Santo vai me dar, através do estudo da palavra e da oração, porque a Bíblia, ela foi escrita por homens inspirados por Deus, então só vai entender a Bíblia aquelas pessoas que estiverem também inspiração do Espírito Santo naquele momento para entender, ok? Então espero que vocês tenham entendido e que vocês façam uma análise na vida de vocês e olham se vocês também já falaram alguma besteira, né? Deus é Deus.
todo o poder está nas mãos dele. Ele faz do jeito que ele quiser. E porque você está sofrendo, porque eu estou sofrendo, não significa necessariamente que eu estou sendo desobediente. Aos desobedientes, sim, eles sofrem, têm as suas consequências, mas nessa terra, o que parece é sim que pessoas boas, entre aspas, e pessoas más sofrem também. Mas Deus não perdeu o controle, Deus está acima de tudo. Amém? Deus abençoe vocês e tchau!